No terceiro bloco do TV Hemocentro desta edição, nós estamos conversando com o professor César Muniz, ele é professor da Uniceb, coordenador do curso de arquitetura. O assunto de hoje é prevenção de risco, mas a visão do César é de que não adianta só ter o olhar da prevenção, tem que ter o olhar da gestão de risco, que é muito maior, muito mais ampla a visão nesta área. Nos blocos anteriores, nós abordamos vários problemas que surgem dentro da cidade. Nós vamos continuar nesse terceiro com outro, muito comum em boa parte das cidades brasileiras, principalmente nas médias e grandes, que são as enchentes. Ribeirão Preto, por exemplo, na semana em que nós estamos gravando este programa, já viveu, mesmo com várias obras anti-enchentes, problemas de inundações em bairros próximos aos córregos da cidade. O primeiro slide mostra exatamente uma inundação. Acho que talvez de todos os riscos que a gente experimenta em uma cidade... Só retomando, essa imagem não é inundação em Ribeirão. Não é. É uma imagem aleatória. Isso é Barueri. Barueri, que o César apanhou para fazer a discussão. Eu acho muito curioso, porque veja, esse é o... De todos os riscos que a gente experimenta na cidade, eu acho que esse é o risco com hora marcada, né? Todo ano nós temos um período de chuvas, e no período de chuvas as áreas que são sujeitas a alagamento são bastante conhecidas, e esse é o tipo de acidente que ocorre com uma frequência assustadora em nossas cidades, né? E causa transtornos justamente, na maioria dos casos, a populações que são as que têm menos condições de se defender, né? A gente pode ver até pelo padrão de ocupação nessa imagem, né? São lotes extremamente densos, né? Você vê que não há quase recuo entre uma edificação e outra. Eu vejo ali indícios de construção feita pelos próprios moradores, com muita frequência, com muito sacrifício, né? A gente tem no Brasil essa realidade do trabalhador, às vezes, fazer a construção da sua própria casa no final de semana e depois, num período de cheia, num período de enchente, uma chuva um pouquinho acima das médias, ele experimenta esse tipo de ocorrência que tem impactos enormes para a saúde pública, para o seu patrimônio material e muitas vezes com perdas de vidas, né? Bom, a segunda imagem, César, até uma imagem tem que rir para não chorar, que é esse rapaz aí simulando o uso do telefone público. Eu acho que eu gosto dessa imagem, porque, veja, primeiro, ela dá uma noção da extensão da inundação. Ninguém está falando ali de uma inundação de 30 centímetros, é quase a altura dessa pessoa aí que parece que está telefonando. A segunda coisa que essa imagem mostra, também que eu acho bastante interessante, é que a cidade para de funcionar mesmo. Os serviços públicos, no caso aqui serviços de telecomunicações, ficam prejudicados, né? Eu duvido que esse telefone estivesse funcionando no momento de inundação como esse. Assim como os serviços de telecomunicações ficam prejudicados, outros serviços como coleta de lixo, serviços de saúde, serviços escolares, ficam todos fragilizados com perdas que vão além daquelas que eu já citei de patrimônio. Agora, César, quando a gente fala de inundação, de uma realidade que a gente conhece mais, que é a de Ribeirão Preto, existe aqui em Ribeirão um mercado que é de 1927, chamado de Mercadão, que pegou fogo, se não me engano, na década de 50, ou foi restaurado na década de 50, mas que existe uma foto que foi amplamente divulgada, que ele foi inundado em 1927. Mesmo com essa inundação, a área de ocupação de moradias, de comércio, ali próximo à Avenida Jerônimo Gonçalves, que é quase centro de Ribeirão Preto, ampliou. Quer dizer, não há um erro aí de permitir que uma área que já mostrava que seria área de inundação fosse ocupada? Eu acredito que sim. Veja, a gente tem uma tradição histórica de construir nossas cidades às margens dos rios, mas rio tem várzea. Rio é uma ocorrência natural e ele tem uma oscilação e, de novo, faz-se ali uma avaliação dos riscos olhando apenas para trás. Não, nunca inundou, então tudo bem, posso construir aqui. Agora, curiosamente, nesse caso, inundou e continua se construindo, né? Inunda, mas inunda pouco, não inunda sempre. Essa é uma omissão bastante grave. Eu vejo que existe também uma certa prepotência tecnológica em muitos casos. O que a gente tem no caso de Ribeirão Preto, por exemplo, os dois rios que confluem ali na região que você citou, eles foram retificados.
Eles não têm aquele desenho retilíneo aquele desenho não é natural, aquilo é artificial. E agora mesmo nós estamos fazendo mais obras no sentido de alargar a calha do rio. São todas obras onde o homem entende que, se eu modificar a natureza drasticamente, eu elimino o risco. Mas a história não mostra isso. Né? Numerosas obras pesadas foram feitas nas margens de muitos rios em cidades brasileiras, às vezes minimizando, sim, o risco de enchente, mas raramente conseguindo erradicar esse risco por completo. Né? Eu fico pensando, e é uma crença pessoal minha, se não seria mais bacana a gente entender, olha, o rio está ali, o rio tem uma várzea, e a várzea é lugar para campo de futebol de várzea, porque aí quando inunda, a gente deixa para jogar futebol depois. Pois é. Bom, César, eu vou pedir para a gente adiantar aqui os slides, passar para um slide que me chama muita atenção e que nem me passava pela cabeça antes de falar com você sobre esse tema, que é a doença, que são as epidemias urbanas. Uhum. Neste caso, você retrata de uma epidemia lá do século XIV. Exato. Essa é uma gravura feita em cima né, inspirada aí pela peste bubônica. Eu achei interessante colocar isso porque, veja, o planejamento das cidades historicamente surge de uma preocupação de natureza médica, né, motivada por numerosas... Então deixa eu só retomar. O planejamento das cidades se baseia... A tradição de planejamento das cidades, os primeiros profissionais a se preocuparem com a ocupação do território, a tentar regrar a ocupação do território da cidade, são os médicos. Olha. São os médicos sanitaristas. Né? Então, o surgimento desta preocupação vem de ocorrências como essa. Então, de certa forma, o que hoje a gente pensa em termos de gestão ou de prevenção de risco, já tinha no pensamento desses profissionais alguns indícios, ou dando seus primeiros passos. Né? Note que nesse momento ainda não se sabia exatamente qual era a causa da peste bubônica. Mas havia, sim, uma série de teorias, algumas delas equivocadas e outras não, associando certas configurações, certas estruturas espaciais com um número maior de incidência de doenças, e doenças muito graves, como foi o caso dessa que vitimou 1/3 da população da Europa. Bom, e nesse caso você cita como um exemplo de... a partir disso se cria uma prevenção e uma gestão de risco. Digamos que assim, quando estudamos urbanismo no curso de arquitetura e urbanismo, a tradição europeia de urbanismo, ela surge com essa que a gente chama de tradição higienista. Vamos limpar a cidade, vamos tentar minimizar o risco dessas doenças tão terríveis. Né? Então esse é um momento que para nós, arquitetos, tem uma importância como um fato histórico. Né? Você saber que veio disso, veio dessa preocupação. Depois vem outras questões, as questões técnicas mesmo do desenvolvimento das cidades, da ocupação, da produção, quando as fábricas todas saem de perto dos cursos d'água e das minas de carvão para vir para perto da mão de obra. Então a indústria vem para a cidade e aí, claro, outros riscos de natureza tecnológica vão surgindo. É bem amplo o assunto. Né? É bem complexo. Agora, só para a gente encerrar aqui, fazer um paralelo entre o que você citou no século XIV com, por exemplo, as epidemias de dengue que se espalham pelo país. Ribeirão não está fora disso. Sim. Milhares de casos em 2010. Na sua avaliação, há falha do poder público em prevenção e gestão desse problema urbano? Eu acredito que sim. Veja, quando nós começamos, a gente falou que gestão de risco é você avaliar e priorizar. Eu não acredito que essa questão particular dessa epidemia, porque atingiu níveis epidêmicos, recebeu a prioridade que deveria. O que é importante entender é que muitas vezes a gente pensa em termos de poder público como algo apartado da sociedade. E que a população não tivesse interferência também. Exato, né? E deveria ter mais, e deveríamos agir de maneira um pouco mais colaborativa. Agora, essa é uma questão de fundo cultural e política que é talvez uma das grandes mazelas da sociedade brasileira, essa relação do governante, da fiscalização, da gestão, é uma coisa que todo dia a gente vê uma notícia angustiante nos jornais. César, rapidinho, as cidades brasileiras, elas têm
trabalho com prevenção ou com gestão, na sua maioria? Olha, eu acredito que já temos sim uma transição para essa visão de gestão. Veja, não é uma visão minha, é uma visão que está na teoria. Sim, muitas das cidades brasileiras, nós temos exemplos importantes, inclusive no Rio de Janeiro, em São Paulo, que possuem grandes centros altamente informatizados, onde todos os setores da vida da cidade estão ali representados em sistemas integrados de informação. Agora, se você me perguntar se essas iniciativas são suficientes para manter esses riscos a patamares aceitáveis, infelizmente eu acredito que ainda não. Vemos um número enorme de acidentes ocorrendo em nossas cidades e os números teimam em não abaixar. Bom, certamente isso é para mais um outro programa. O César certamente será convidado para a gente ampliar essa discussão de como preservarmos a cidade, melhorarmos a qualidade de vida na área urbana. César, obrigado pela sua participação aqui neste programa da TV Hemocentro. É um prazer enorme, agradeço muito o convite, espero ter ajudado a entender um pouco mais esse problema que é tão complexo. Obrigado. TV Hemocentro encerra aqui mais uma entrevista, desta vez com o professor César Muniz, arquiteto, coordenador do curso de arquitetura da Uniceb em Ribeirão Preto, que falou sobre gestão de risco para você. Até a próxima.